Podcast no ar! O espaço que a gente fala de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Antes de começar, a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento, o momento jabá, pro Solar Studios. Esse estúdio que tem patrocinado aqui toda a produção audiovisual do nosso podcast e abraçou o nosso sonho com tanto carinho. Eles são os melhores da região, viu, gente? A gente não pode negar. E aqui, pra gente falar um pouco desse tema, que é sobre adaptabilidade, o tema do nosso podcast de hoje é O mundo mudou! Gente, o que é isso? O mundo mudou! E agora? O que a gente vai fazer, né, nesse mundo diverso, assim? E para isso a gente chamou 2 convidados. Um deles, o nosso podcast hoje está muito, muito, muito chique. Um deles é o jurado do Brilhantes, da TV Rio Sul. É o papai do Joca. Ele faz várias e várias vozes diferentes e é apaixonado por viagens e aviões. Com vocês, Henrique Solara! Opa! Obrigado! Para completar esse time de milhões, a gente tem ele, que é marqueteiro, estratégico. Ele que é cheio de tatuagens, ele é muito animado, ele é o dono da animação do rolê. Tem um sorriso no rosto. É o Guilherme Barbosa! Aê! Oi, gente, Muito tudo bom. bem? E aí? Sejam bem-vindos. Eu que obrigado, agradeço a muito oportunidade de estar indo criar. Muito bom. A gente queria falar hoje sobre um tema que é um tema cabeçudo, assim. Vambora. Sobre essa constante mudança no mundo, né? Pensando em tempo, assim, antigamente tinha muitas questões que hoje não existem. Por exemplo, hoje a gente tem a internet, que é muito forte, né? E com isso, muitas ferramentas físicas, papéis impressos, já não são tão atuais, não circula tanto, apesar de ainda existir. né? Algumas Sim. coisas ainda precisa. E a gente queria falar sobre isso, sobre essas mudanças, sobre se adaptar a essas mudanças, né? Como que foi, assim, qual é a percepção desse tema para vocês? Como que vocês vivenciam tudo isso? Vamos lá, então. Vai lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Mari, Rafa. Olha só, vou falar agora sobre o Solar Studios, né? Uhum. A gente, assim, vai se adaptando constantemente. A gente começou gravando música, né? Uhum. Gravando jingle, gravando banda. Então a gente começou como sendo uma produtora de áudio. Ponto. Só que a gente gravava em CD, vocês se lembram, né? Que é CD. Década passada. Como é que era isso? Cara, a gente duplicava CD pô, fazia muita coisa de CD. Eu Copiava. cheguei a legal. comprar uma duplicadora e coisa de 1 ano acabou tudo, cara. Assim que Loucura. começou o E Spotify, aí né? Os precisa streams. Se reinventar. Se reinventar. E junto, mas antes do CD acabar, já existia muito forte o audiovisual, Uhum. que é o YouTube, né? Que Clipe. é os clipes. Então, a gente foi migrando meio que gradativamente, porque foi uma forma da gente atrair novos clientes. Porque Sim. o cara ele não queria mais só gravar uma voz, um violão, uma música. E aí, a gente começou... O primeiro passo foi quando a gente comprou uma câmera. A gente comprou uma câmera e começou a fotografar o músico, o artista dentro do estúdio nos momentos ali. E o cara gostou da ideia e a gente começou a se adaptar a fazer vídeo. Uhum. E devagarinho a gente foi se tornando um audiovisual. Por quê? Ele gravava e ele ficava feliz de ter alguém registrando a foto e ele voltava. Ah, legal. Não era só Era pelo um áudio. diferencial, né? Era um diferencial. A gente fazia como se fosse um marketing, entendeu? Uhum. E a gente foi no audiovisual e papapum, blá, blá. E hoje a gente é audiovisual. Não dá pra ficar mais só o áudio, né? Por exemplo, o celular hoje é totalmente audiovisual, cara. Você não consegue mais... Enfim, tudo. Se você pegar as redes sociais as principais, é audiovisual. Uhum. Não dá mais pra você só botar uma música no MP3 e tal. E aí, essa foi a nossa MP3. evolução. Nossa, MP3. Caralho, vocês lembram MP3, disso? não. Sim. É MP3. Não, Eu MP3 ainda amava. tem. Não tem, a- cara. Tudo mudou, formato, não tem é. mais MP3. iPod. iPod, o Segue Inamp. aí. Não, isso aí vocês não lembram, não. Isso aí. E é isso, né? A gente, o importante, que eu sempre falo, é você ficar antenado no que tá rolando no mercado. E o maior termômetro é essa coisa assim, nossa, por que a minha demanda tá diminuindo? Porque, por exemplo, tinha uma época que a gente tinha muitas gravações e de repente foi diminuindo por quê? Ah, não, porque agora a demanda é essa. Né? Igual, por exemplo, que a gente tá agora gravando um podcast. A gente nunca imaginou que a gente ia estar com uma estrutura de podcast.
Sim. Uhum. Mas, por exemplo, quando a gente construiu o estúdio novo, a gente já tinha focado, assim, vamos fazer uma coisa audiovisual. Receber uma banda, receber uma galera, que pareça como se fosse um showzinho. E do nada virou podcast. Uhum. É porque também o momento de pandemia prevaleceu muito o podcast, Então, né? a pandemia veio igual um míssil pra nossa área, porque todas as gravações cessaram. Sim. A publicidade que a gente faz, que são assim, jingles, Uhum. ninguém tava anunciando porque o mundo tava vivendo um luto. Você não tinha mais Essa argumento demanda por... pra uma coisa alegre ou pra uma coisa de varejo. Acabou. Uhum. Nem mercado tava anunciando. É. Então, você não tinha clima, automaticamente, a gente não tem mais demanda de serviço. Os músicos não estavam indo pro estúdio. Só que como a gente tinha as câmeras, a gente fazia esses vídeos, daí a gente começou a falar assim, vamos fazer ao vivo. Teve as lives, Teve né? as lives. Cara, e a primeira Teve live que a as gente lives. fez foi a do Xamã. E eu nem Maneiro. conhecia o Xamã, Que velho. Pô, que maneiro, cara. O cara me ligou porque tinha dado um lockdown no Brasil inteiro, no mundo, né? Todos os estúdios do Rio estavam fechados. E o cara ligou, o produtor dele, e falou assim, olha, vocês estão fazendo live? Eu falei, Claro. Então. Estamos sim. Porque, Sim, fazemos. claro. porque a gente tinha duas opções. Ou entrar no lockdown e não conseguir pagar a conta, enfim, e entrar ali numa, sei lá, Teve a questão num caminho sem econômica, volta, né? Uhum. Ou a gente, vamos ter que arriscar pegar a Covid e ter essa coisa toda. E o cara chegou e a gente não tinha equipamento, cara. Era uma live que tinha mais de 40 mil pessoas vendo. O YouTube, o chat era assim, metralhadora. Deu umas coisas erradas porque era a nossa primeira. A gente não sabia nem configurar o YouTube. E a gente foi, cara. E nesse período... E a Débora ainda tava grávida. Meu Deus! Tava grávida. O Joca... isso foi... Sei lá, ia demorar um mês pro Joca nascer, alguma coisa do tipo. Nossa, era no ali. final. Foi na um turbilhão, assim. Foi viradinha. muito doido. Gente, esse é o exemplo de adaptabilidade. Exatamente. Porque, assim, um nicho do mercado sumiu completamente e, de repente, surgiu outro. E aí começou uma live atrás da outra. Só que, em contrapartida, os músicos não tinham como uma receita pra fazer live, a maioria. Uhum. Aí a gente começou a fazer o quê? Vamos fazer algumas lives investindo pra gente poder ter um feedback das outras pessoas quererem fazer. E aí a gente conseguiu ajudar os músicos na época com QR Code. E aí novos clientes surgiram vendo. A gente começou a fazer um monte de live sem equipamento. Que era uma câmera, Cara, live com webcam, mano. Os caras são loucos. Mas dava, a gente era doido. Fazer. Na hora de fazer, a gente dá um É, jeito. a gente É não isso, tinha é mesa de Colocar a corte. cara a tapa É só ali, né? pensar e ir, né? E aí a gente fez, a gente foi evoluindo e aí você vai pegando um... Expertise, né? Tipo, isso funciona, isso não. E foi migrando. E deu E hoje certo. tem uma super estrutura. E aí hoje, por causa de tudo lá que a gente bateu a cabeça, aí a gente conseguiu montar uma estrutura legal. E aí eu fico feliz, né? É lógico que assim, mais pessoas envolvidas, mas a gente conseguiu chegar numa fórmula boa pra atender os clientes com a demanda que eles precisam. Com um vídeo legal, um áudio bom. Uhum. E aí a gente tá na luta até hoje aí. Que Sempre. legal. Eu acho que nessa discussão de adaptabilidade, assim, se a gente para e pensa em 10 anos, 2013 para 2023, assim, cara, o mundo mudou Muito. muito. Total. Muito, entendeu? Em 2013 a gente tinha MSN, sabe? A gente tinha... Você chegou a usar Mirk? Não, esse não. Espera. Esse aí Nem você eu, pesou. gente, aí, Foi mal. Nem eu. Mas Foi mal. assim, você Foi pega... Você chegou a usar carta? Você lembra do Não, carta. Telegrama? Telegrama? Correios. Correios. Oh, Deus. Não, e aí quando a gente pensa nessa mudança tecnológica, a gente, cara, sim, você precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, parar, repensar e recalcular a rota que muitas vezes a gente se perde, entendeu? Eu acho Sim. que esse exemplo da Solar é muito maneiro por isso, sabe? É sobre a gente redesenhar. E aí, até contribuindo também, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar hoje em dia é que algumas profissões vão acabar para que outras nasçam. Exato. Fato, entendeu? Fato. Parte Assim desse como, sei lá, há 20 anos atrás a gente tinha milhares de locutores de rádio. Pô, hoje em dia esse número tenho certeza que reduziu muito, entendeu? Sim. E aí, de que maneira que essas pessoas estão se reinventando? E aí, se a gente pensa, por exemplo, no mercado de dublador também, de dublagem. Pô, tem inteligência artificial hoje que recria voz, sabe? Sim. Como que esse mercado vai se reinventar também? E é engraçado você falar sobre isso, porque a gente não fala só na parte digital, né? Trocador de ônibus. Ai, quase. Não tão existe unificando, mais, né? Quase.
a gente vai no mercado, às vezes, não tem mais caixa. Você mesmo já faz a sua compra, já passa. Pesa e ali, assim, acabou. e são profissões que a gente via por muito tempo, fez parte da nossa vida, né? Uhum. Então, eu acho que realmente essa coisa de adaptabilidade, a gente precisa estar ligado nas coisas que estão acontecendo. Tá mudando muito, muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Hoje é uma parada, amanhã já tem outra, e aí a gente já conhece outra, e aí vem a inteligência artificial e vem uma coisa. Eu confesso que na época da pandemia eu fiquei muito receosa com toda essa loucura, assim, Digital, né? Digital. Eu, como psicóloga, falava, meu Deus, e agora? E A gente vai agora? ficar todo mundo... Dentro Ninguém de nunca mais vai casa. ver. Então eu acho que essa adaptabilidade, sei lá, faz parte da nossa vida. Sim. Já. Aconteceu também muito home office, né? Que antes até tinha bem pouco e agora já virou o tal híbrido, né? Uhum. Você hoje tem muitas empresas que já te contratam com essa condição de, às vezes, você trabalhar em casa, às vezes você trabalhar no escritório, etc. E, assim, se adaptar, se manter atualizado nessa mudança tão repentina, é uma chamada precisa. A gente precisa se atentar. E quando a gente fala de carreira, é pensar nisso. Quais são as profissões que estão por vir? Como a gente pode se adaptar ali, né? O que a gente pode se desenvolver? E é falando sobre isso hoje que a gente queria perguntar para vocês, assim, qual foi a maior diferença que você acha, assim, dentro dessa condição de mudança? Qual foi a maior mudança que você percebeu, assim, que lembra? Então, eu sempre... Nessa vibe da Mayra, eu sempre tive muita resistência pelo digital, entendeu? Eu sou muito de tato, de contato, de olho no olho. E aí, por exemplo, o ensino à distância, pra mim, era uma realidade inexistente. Sim, sou extremamente indisciplinada. Eu falei assim, não vai dar certo. Não consigo. É difícil mesmo. E aí, eu me vi numa situação que... Olha, meio da pandemia, o mundo estourando, um monte de coisa acontecendo. E aí, o que quiser fazer? Você vai parar? Você não vai? Na época, eu tava começando um curso, que enfim, eu descontinuei. E eu falei assim, pô, paro ou não paro? Continuo ou não continuo? Pra onde Acabou, não posso ir mais. O mundo não tá preparado pra gente trazer tudo pro digital. Como que eu, na verdade, vou me adaptar? E aí foi bater cabeça, foi se reinventar e falar, olha, você vai ter que se adaptar. E hoje eu sou um dos maiores defensores do digital, do EAD. videochamada, do EAD, ai, gente, vamos fazer uma call aqui mais fácil. É bem mais prático. Entendeu? Eu acho que ter que virar essa chave entre como que o mundo era antes e a necessidade que a gente tinha como pessoa mesmo, em estar presencialmente. E a partir de agora é como que eu vou me colocar nesse mundo que é totalmente digital. Se permitir tentar, né? E aí, de repente, dentro dessa tentativa, você vai se encontrar ali, porque é a nova forma que está sendo feito. Porque a pandemia, ela trouxe a possibilidade de a gente testar novas ferramentas e descobrir que funcionam. Igual essa coisa híbrida. Hoje, por exemplo, a reunião em estúdio, a maioria é online, é uma call. Eu chego pro cliente, um cliente novo, eu falo, ó, vamos marcar uma call? Porque até ele se deslocar e tal, não sei o quê. Né? Ou até mesmo você montar o cenário todo pra receber ele. Ficou mais prático. O que mais eu posso falar de que ficou bacana? Não sei, cara. Lembra mais alguma coisa? Porque tudo aqui do nosso atualizou. E principalmente o nosso jeito de ser. O modelo de negócio mudou. O modelo de né? negócio. Agora, é porque eu sou meio agitado, né? E esse negócio da internet, do WhatsApp, por exemplo, te deixa muito full time. Tem que estar disponível ali, né? E toda hora. Acabou um story, já tem outro. É muito difícil. Não, aí tem os stories ainda, tem as redes sociais que você precisa ter essa demanda e fazer reels e criar isso. Então, a engrenagem aumentou, cara. A demanda aumentou e, assim, você tem que saber lidar, porque tem a vida pessoal também que rola. Isso. E parece assim, a gente, né, começando a falar da Criar também, a gente falou, não vamos focar os nossos clientes no Instagram. A gente começou, não vamos divulgar. Aí depois de um tempo a gente falou, acho que é melhor a acho gente que vai ter que ser. Acho que a gente vai precisar fazer isso. É porque a gente acredita no marketing boca a boca, né? E aí, falando um pouco sobre o ramo do Gui, né? Da parte de estratégia. Antigamente, eu acho que essa era uma das maiores estratégias, de você fazer um serviço e ser o multiplicador dele ser o pessoa. próprio consumidor. Né? Isso. E a gente sabe que funciona. Então, assim, isso foi a nossa primeira ideia. A gente falou, vamos fazer o nosso marketing boca a boca. Só que a gente entende também
que essa atualização do mundo permite um alcance muito legal. É que você consegue nichar melhor, né? Pra quem... É. Porque, por exemplo, igual você pega uma televisão, um canal aberto, você pega a propaganda e dá um tiro pra vários... E pra ela tudo. vai. E vai. Telespectadores Não sei se vai pegar pra todo distintos. mundo, Uhum. né? Agora, por exemplo, se você fizer um tráfego pago, você já começa a nichar e direciona. acertar mais. Sim. Né? Sua E conversão é melhor. a sua conversão é melhor. Então, sei lá, se você vai investir 5 mil reais numa televisão, 10 mil, sei lá. Se você investir isso no Instagram, por exemplo, Nossa. você vai ter um Tem retorno muito mais altíssimo. retorno, né? Mas aí é esse outro ponto, né? Sobre uma grande problemática. Sobre equilibrar tudo isso. O porquê que a gente quis inicialmente fazer o marketing boca a boca? Porque justamente a métrica hoje é muito Instagram. exigente, sabe? Você tem que estar muito ativo, você tem que fazer Uhum. muitos conteúdos. Tem que entregar muito, Muito. Tem que E entregar aí, muito. como que a gente equilibra isso hoje? É muito difícil a gente conseguir ser esposa, ser dona de casa, fazer uma pós-graduação e ter uma empresa, e enfim, são N. E aí você tem que ir na academia ainda, comer bem. Não, você tem que Como? viver, né? Ser Você tem que feliz, viver. tá com a E terapia viajar, em dia, terapia em viajar. Ah, gente, não dá. Eu tenho. É assim, eu acho que é uma. É bem complicado isso de equilibrar, sabe? E aí, nisso, eu sou um pouco conservador da família, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre voltar pras raízes, sabe? Colocar o pé no chão e falar, cara, o que é importante pra mim, sabe? Porque se a gente vive no mundo de Instagram, de TikTok, Facebook, Sim. direto, cara, você vai pra um caminho de... até mental mesmo, Sim. sabe? Psicológico, que assim, às vezes não é você. Eu acho que a internet também, ela possibilitou... Ela vai te guiando é verdade. ela assim, ela possibilitou essa questão de gente se conectar com muitas pessoas que estão muito longe, criou essa rede global, essa aldeia global, só que acho que de alguma maneira ela acaba tirando a nossa personalidade também como Sim. indivíduo, sabe? Então acho que equilibrar também é justamente entender quem que eu sou dentro da internet, quem que a minha empresa, a minha criar é dentro da internet e quem que eu sou fora dela também, sabe? É porque também a internet tem muito esse perfil da gente mostrar o lado bonito, né? Só o lado bonito. Só o lado. É, isso que eu Que já é uma propaganda. Só o lado bonito. Que já faz parte do marketing. É, o marketing. Então, assim, é muito pertinente pensar, tirar um tempo mesmo, refletir, falar, ei, qual é a minha prioridade, É. né? Isso que o Gui Por falou. que eu faço? Cadê o tempo da família? Cadê... Cara, eu acho que uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu tava até falando, a gente tava ontem conversando, eu e a Débora, com os horários. Eu tava até falando com ela assim, nossa, amor, eu não tenho mais tempo de ficar enfiado dentro do estúdio gravando, mixando. Eu falo assim, porque, poxa, eu tava pensando assim, nossa, antes eu tinha mais tempo de trabalhar. Uhum. Porque depois você tem filho, né? E você não consegue mais full time. Mas assim, não é bem assim, porque a vida ela realmente vai evoluindo. E o ideal. E você vai focando também em certas coisas. Ó, esse trabalho aqui dá mais certo. Ou aquele serviço você acaba fazendo ele mais rápido. Entendendo que você não precisa de. Não é que você não tá se dedicando, mas você fica mais objetivo pra finalizar ele. Então, pra gente aqui, pra mim, é um desafio muito grande você se desligar, porque quando você tá empreendendo. Pô, eu tô pensando no estúdio direto, cara. Eu tô isso. dormindo, tô É o no estúdio. tempo Eu tô... todo. Ontem A eu fiquei gente sonha até pra criar. de madrugada criando um servidor, inventando moda e. Você sempre quer alguma coisa. Uhum. Principalmente que a gente é agitado, né? É. E aí, daqui a pouco você. Pô, mas você tem a família, tem um espaço pra você ver uma série, pra você ver um dorama, né? A Ver Débora que gosta, a Débora que gosta. uma galinha pintadinha. Chamar o Então tem Jota. que ficar com seu filho, né, e tal. E isso pra mim é muito desafiador, cara. E eu tô com, assim, pra mim, eu não sei ainda. Eu acho que eu ainda tô ajustando essa fórmula. Uhum. A gente tá se adaptando É. ainda, né? A verdade é essa. E, por exemplo, igual o lance do criar. Aqui, a gente mexe com muita criatividade. E na minha concepção, essa coisa de criar e a parte burocrática da empresa, ela é muito conflitante pra mim, cara. Muito pra gente. Eu não consigo, sabe? Tipo, tem que mandar orçamento, tem que fazer nota fiscal. Uhum. Tem que ali falar com o cliente, atender ele, porque tirar as dúvidas. É o que a gente costuma falar, que Sabe? nem sempre vai ser bom a parte do trabalho, né? Por quê? Sim. Pra gente, se a gente fosse escolher o que eu quero trabalhar, eu quero sentar aqui e gravar o podcast. E entendeu? ponto. Sempre. E o resto, as pessoas. Não quero mais Eu o não resto. quero fazer todo
o back-office ali, o administrativo, né? Que demanda muito tempo. trabalhoso, E é muito diferente, cara. Nossa, aí, graças a Deus, a Débora, ela tá à frente disso tudo, de essa parte burocrática, nota, esses lances dos pagamentos Contrato. e tal. Contrato. Eu só faço assim, aquele conversar com o cliente e tal, mas eu gosto mais da parte de produção, de ficar ajeitando as coisas aqui, de gravar, de criar. Uhum. Ah, Assim, e graças a Deus a gente tem as Pessoas. duas pessoas, né? É. Galera que tá se formando em administração aí, muito bom, que bom que você Como gosta. que você Exato. gosta. Porque sim. isso faz muita falta pro seu negócio, eu acho, alavancar e ele conseguir ter vida mais próspera. Ele Uhum. precisa desse equilíbrio, desse burocrático. Burocrático fala assim, é você encarar seu negócio como realmente uma empresa, Uhum. né? Não totalmente pessoal, saber o que você vai investir. Não, eu preciso disso aqui porque eu tenho essa demanda, porque se você levar muito lado pessoal, aí você vai ficando com o elefante branco, né? Eu sempre quis ter um microfone tal, pá, compra. Né? Às vezes entender que aquele dinheiro que entra não é literalmente seu, mas você tem suas despesas, você tem que pagar imposto, tem que pagar aquilo tudo, e o que sobrar é seu. Uhum. E separar muito mesmo, né? doido, o que vai cara. investir, o que vai fazer. É porque se eu adaptar. acho também que a gente fantasia muito o mundo do empreendedor, né? Que é assim, pô, sou Faço meu empresário, tô bem na horário, fita, né? viajo. Faço meu horário, viajo a hora que eu quero. Nossa, vão Eu ter pessoas defino pra minhas trabalhar pra mim, né? prioridades. E aí quando você se depara com uma realidade que, tipo, não é só isso. Não é bem assim, Você tem que fazer 1000 coisas, né? Você precisa se dividir em 1 milhão de braços, quase, né? O polvinho lá pra você dar conta de tudo. Então, eu acho que a gente também precisa estar sensível a essa parte. Cara, tudo bem, o mundo mudou, a gente tá aqui, a gente tá fazendo, tá acontecendo, mas peraí, como que eu tô vendo isso, né? Uhum. O mundo tá aqui, ó, girando. E se eu entrar nessa loucura Você vai de ficar ficar, de ficar girando, Você fica fala, louco. morri, porque tá tudo mudando o tempo todo. Tudo. Parece que não vai acompanhar, né? Parece que você não vai acompanhar as coisas que tá acontecendo. Eu, por exemplo, chegou uma época do WhatsApp que eu não queria responder mais ninguém. Eu tenho esse problema, Porque demora eu linkava demais pra o responder. WhatsApp. todo mundo. Eu linkava o WhatsApp ao trabalho, porque as pessoas me mandavam mensagem no trabalho, no WhatsApp pessoal, eu falei, gente, eu não quero mais responder ninguém. Teve um cliente esses dias que mandou assim: você demora pra responder o WhatsApp assim mesmo? Já deu uma chamada. Tem cliente que quer. Que é pra agora, né? Mas isso faz diferença, cara. Isso também é uma coisa que a gente tem que melhorar muito. Porque a gente precisa ter esse atendimento. Sim. Porque a gente já pegou serviço de véspera, de gravar um negócio grande, do cliente falar assim: olha, eu tô aqui, oi, papuna, no outro dia tá gravando. Se eu não tivesse visto aquela mensagem. Você não teria. Você não teria fechado. Então, cara, se você não responde. Porque o WhatsApp, essas redes sociais, é a captação pra vir o trabalho. Então, a gente tem que valorizar isso. É Tem. isso. Tem. E É onde tá difícil. essa linhazinha, né? Do tipo, 10 horas da noite, deitado com a minha esposa, meu filho vendo um filme, e o cliente lá me mandando mensagem. Ai, meu Deus, responde, fala. Cara, essa o coisa full time equilíbrio, tem que ter. Parece que a gente tá vivendo 24 horas em prol do trabalho, Em prol né? do trabalho. Real. E agora, pegando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente mantém uma carreira em desenvolvimento constante, entendendo que isso muda toda hora, assim? Qual conselho você teria em relação a esse desenvolvimento constante? Eu acho assim, não rejeita o novo, entendeu? Isso. Eu acho que. Eu vi até uma palestra do Leandro Carmal, que ele tava falando sobre desenvolvimento contínuo e tudo mais. E teve uma parte específica que ele fala de não seja saudosista, sabe? Pensar, ai, nossa, porque há 10 anos era muito bom. Não, e realmente era muito bom. Você não tinha WhatsApp o tempo todo ali no seu Você não tá mais bolso. há 10 anos atrás, né? Cara, mudou. Entendeu? Aceita. Vambora. Você vai perder tempo investindo energia lá ou você vai? E não negue. Entendeu? Sabe? Nossa, agora eu tenho, por exemplo, eu tenho inteligência artificial. Cara, Usa. a seu favor. usa. Entendeu? Assim, tem todo um bastidor por trás disso, da indústria, enfim, tem toda uma questão por trás. Mas ela tá aí. Sim. Entendeu? E assim, a gente já tá vendo ela sendo aplicada na nossa vida. Pô, Twitter. Só tô vendo conta robotizada, sabe? Comentário aleatório que é feito por computador. Então, assim, pô, a realidade tá aí, ela já se estabeleceu na sua frente, tenho que usar. É isso. Ou pelo menos me adaptar a ela, porque senão a gente fica pra trás. Totalmente.
Não, eu sou, assim, bem mente aberta, mas a Débora é mais. Ela assim, às vezes eu falo, tem certos métodos que eu falo assim, não, amor, peraí, assim funciona melhor. Não, já usa assim. Então, assim, igual assim, inteligência artificial, algumas coisas a gente usa, tem que usar tudo a favor. Você tem uma ideia? Quando surgiu o Uber, cara, a gente ia chegar no aeroporto de Guarulhos, aí a Débora falou assim, porra, agora tem Uber. Cara, como é que é velho isso? E nem é tão velho assim, né? Não, que Uber, vamos pegar um ônibus. Não, mas calma, é porque tinha um ônibus do aeroporto pro centro de São Paulo. Aí falei, não, Uber nada, vou de ônibus. E depois a gente só usou o Uber, cara. Então, assim, eu tô falando que ela é mais antenada. E sempre precisa ter alguém com as tecnologias. Nossa, é agora sim, agora assado. Que olha pra frente, né? Olha Nossa, pra e frente. tem muita tecnologia boa. Tem Hoje, muita por coisa. exemplo, a gente mora em Angra, né? E a gente auxilia o meu sogro que mora em Volta Redonda. E aí as compras do mês, de mercado e tudo isso, a gente só faz através do iFood. Que maneiro. Então, entendi. assim, aqui em Volta Redonda não existe mais ir ao mercado. Que legal. Pra gente, entendeu? Você automatizou, né? Porque isso começou a acontecer por uma necessidade em relação à distância, né? Não precisar pedir a alguém para parar, ir lá no mercado, fazer uma lista de compras. Agora a gente pode simplesmente selecionar os nossos itens e debita ali comprar. rapidinho. Cara, hoje tudo é praticidade. É isso. Sabe? A gente vive tantas... E é muito bom, né? É muito. É bom. Sim. Tem a É parte- utilizar a É favor, que você usa o tempo pra outra sabe? coisa, né? Isso. Tem a parte que dá saudade, né? Do MSN, Pô. Orkut, da carta lá, né? Do Telegram. Eu acho o inventaram mercado um shopping. Eu não gosto gosto também, de eu mercado. gosto. Eu não gosto de mercado. Você não gosta de mercado? Eu Nossa, gosto de não mercado. Eu gosto de mercado Eu entro também. estressado. Nossa, sabe? eu Ai. adoro. Não, quando vai no caixa, fica estressado mesmo. Mas pegar as coisas, ele é legal. Nossa, Sim. Não, eu gosto. Mas é porque, cara, tinha uma época que eu só pensava em trabalhar. Eu achava que tudo que não fosse trabalho era uma coisa Era que eu tava perdendo desperdício, né? tempo. Desperdício de tempo. Cara, eu passei anos trabalhando. Você falasse assim, pô, vamos lá, sei lá, em algum lugar, numa praia. Ah, não, cara, não vou não. Tô agarrada. E eu passei anos. Eu botei um hiperfoco no trabalho que isso fez muito mal, cara. Sabe? E a gente precisa viver, a gente precisa, pô, pera aí, não, vou ali. A gente precisa dar uma pausa. Sim. Então, às vezes, no início, pra quem de repente tá vendo esse podcast, tá começando, não, eu tenho que ficar full time, você pira, cara. Pira. Porque você precisa viver mesmo. A gente... Até pro processo criativo mesmo, sabe? Processo criativo. Tipo, Sabe quando você tá ali tentando vir uma ideia, não vem. Aí você vai lá, Você dá uma para, volta você- ali, toma um banho, puta, Plim. vê a letra. É isso. é assim mesmo. A gente Entendeu? gosta muito de falar sobre essa parte de tentar equilibrar, É o né, e equilíbrio, tudo mais, isso. porque senão se torna penoso. Isso é um termo que a gente usa muito na criar. E aí não tem como a gente colocar há muito tempo uma coisa que é dolorido pra gente, que é Desgastante, pesado, né? né? Desgastante. Então, isso a gente não vê a longo prazo, né? Se não for algo que você faça porque Não é sustentável, gosta. né? Não é sustentável essa palavra, né? Agora o lance você tem que também gostar do que você faz. Eu sei que é difícil. É. Eu acho que é uma... Assim, se você faz o que você gosta e você consegue sobreviver, você já é privilegiado. Muito. Comparado a tudo, sabe? Que acontece. E eu acho que é isso que cada um de nós a gente acaba buscando. Que é, pô, eu gosto de fazer isso e eu consigo, sei lá, pagar minhas contas, sobreviver com o que eu gosto de fazer. E uma coisa que eu amo nesse lance de empreender é a liberdade. É. Bicho. Não tem preço Isso você nada- viajar terça-feira. Nada Uma paga. segunda-feira, cara. A gente vai chegar lá. Só que é lógico, também assim, cara, não trabalhou, não tem. É. Esse é o A risco. Então, às vezes, vai trabalhar responsabilidade- sábado, domingo, feriado, né? É. E mais aí uma terça, talvez. É. E eu vou pegar Uma mais uma praia. frase da Débora, que a gente tem que arriscar mais. Porque é muito fácil você ficar na zona de conforto, né? Muito. Você ficar ali, não, aqui tá tudo bem. Não vou não. E aí, quando você arrisca, não tem nada, você não sabe o que você vai enfrentar lá na frente, você não sabe nem se você vai pagar as coisas. Uhum. Tem que ir, cara. Começar com a webcam, né? A gente até já Começar com a conversou muito webcam. sobre isso também, sobre quando quando o seu negócio depende única e exclusivamente de você. Cara, você tem que fazer pra ter dinheiro. Cara, seu foco vai... Assim, tem que ter o equilíbrio, é Tem que ter claro. equilíbrio também. Não vai falar assim, pô, vamos montar um negócio, fica louco e faz um empréstimo e pega o dinheiro e quebra. Não dá. Mas, realmente, quando a gente usou essa analogia, porque quando a gente não faz em paralelo com algo, você dedica todo o seu tempo naquilo, e aquilo ali é o seu retorno, é a sua provisão. Ou seja, o alimento da sua mesa está dependendo Daquilo. daquilo.
você automaticamente vai se empenhar mais, vai se esforçar mais. E isso é um combustível para você alcançar, né? E outra coisa também, assim, o dinheiro ele é muito importante. Mas, quando você faz algo que pô, você tá fazendo ali com prazer, com carinho, com dedicação, é diferente. E o dinheiro é uma consequência, cara. As pessoas percebem isso Porque no quando que você entra faz, né? pensando no dinheiro, o raio não vem, cara. Não vem. Não vem. Ah, eu vou fazer isso porque dá dinheiro pra caraca. Às vezes não vai dar. Né? E aí? Você não vai nem gostar, aí? né? Você não vai Aí- gostar de fazer aquilo E aí ali você também, faz né? algo que você nem esperava tanto, você se dedicou, fez muito bem, aí o dinheiro vem daquilo. Isso. Cê- Então, se Opa. tudo que você fizer bem feito na vida, nunca vai te faltar serviço. Uhum. Se você fizer com carinho, com dedicação, pronto. Agora, se fizer só por causa do dinheiro, Morreu. morreu. Acabou. Exatamente. Acabou. Gente, eu adorei o nosso papo de hoje. Cara, não, acaba não. Não, peraí, calma, calma. Vamos pra A gente. gente vai pra parte do encerramento. 2 mas horinhas, mais 2 horinhas. Se deixar, a gente... Não, Fala, convida ué. a gente de novo. Convida a Isso. gente de novo. Parte Ah, 2. não, O mundo parte mudou, parte dois, 2. Parte Número 2. A gente Fechou. continua a parte 2. Pra gente finalizar, a gente queria saber de vocês um conselho. Qual conselho que você daria pra essa pessoa que tá pensando em adaptabilidade, que tá pensando em mercado de trabalho, que tá pensando nessa evolução toda, tecnológica, né? Qual conselho que você daria? Cara, estuda. Sim. Estuda. Investe. Vai Consome. atrás de informação. Consome tudo que você puder aí na sua frente, sabe? Eu acho que até onde eu trabalho hoje mesmo, tem muita coisa que não vem dali do meio, sabe? Sim, a gente tem que estar sempre aprendendo, estudando, girando a máquina aqui em cima, movimentando para que a gente tenha repertório, sabe? Então, estuda muito, come. Mas assim, não come livro, não, porque, sei lá, come podcast, workshop, Se entendeu? adapte à nova realidade. A nova realidade, realidade. entendeu? Mas acho que esse é o meu conselho. Não, eu vou pegar a carona no que o Gui falou. Vai atrás de informação, também ao mesmo tempo se arrisca e tenta criar as oportunidades. Porque a gente tem a mania de ficar muito passivo, né? Ah, não, vai vir e tal. Não, tenta... Vai chegar. Pô, se o cara tá precisando de uma certa demanda de serviço, pô, vou falar isso aqui, que de repente vira um outro negocinho aqui e sobra pra mim, Uhum. né? E o lance também de arriscar. E principalmente a galera que é nova, por exemplo, pô, você ainda não é casado, você ainda mora com os pais, não tem uma despesa fixa, pô, arrisca mesmo, cara. Fica com medo não, sabe? Pô, vai pegar um negócio, vai, sei lá, fazer um intercâmbio, fazer alguma coisa. Porque a gente também fica muito Preso, moldado, preso ali. Então, Se limita. o meu conselho, se eu fosse lá pra trás, me olhar assim, talvez arriscar mais, sabe? Algumas coisas eu poderia ter antecipado e eu ali, sei Demorou lá, um pouquinho por não sair da zona de conforto, não, fiquei aqui. Porque quando você sai da zona de conforto é a hora que você... Você tá na prova, né? que você tá no jogo, cara. Você tá ali, Aí vamos ver se aparecem vai os dar certo. obstáculos, aí você tem que Como E, passar. ó, e não Torna, tem pula. coisa melhor do que você conquistar alguma coisa e falar assim, pô, eu ralei, mas foi. Chegou. É meu, eu que fiz. É meu. E aí, amanhã tem outro. E vai. Todo dia tem É, um e não novo, para. né? Todo dia, não é. para. Mas o conhecimento é muito importante. Sempre ver, tomar de referência. Por exemplo, eu quero montar uma empresa assim. Quais são as empresas que estão prósperas, que tá rolando isso? Ah, não tem ainda empresa que eu quero fazer. Então, peraí, o que eu posso... Toma de referência e vai. Uhum. Porque você encurta o tempo. Se tiver igual... vai ver um podcast, vai ver um tutorial, alguma coisa, que você vai encurtar o tempo, né? E muita coisa também você aprende com certos profissionais. Sim. Aqui no meu caso, por exemplo, entrava muita gente, muitos músicos e tal, e até agora desse contato com a televisão, que você vai pegando outras manhas ali que talvez não tá ali. Uhum. E conversar bastante, que eu gosto de conversar também. Ai, a gente é muito É. a favor, assim, fã do network mesmo, né? Da De comunicação. troca. E ó, uma coisa que uma moça uma vez me falou é o seguinte: a gente só tem serviço se a gente tiver um bom social. Se você não tiver um bom social, você não tem serviço. Porque as pessoas precisam te conhecer. Sim. Ah, vou contratar a Rafa. Quem que é a Rafa? Eu sei quem é, não. Ah, não, mas eu conheço a Mari. Pô, chama a Mari. É simples a forma. Imagina vocês, vocês estão montando uma empresa, vocês não vão montar com quem você conhece? Sim. Com certeza. Então é isso, cara. Então se você não tiver um social porque assim, tem gente que é mais difícil. Tem gente que é mais difícil, porque é mais tímido, né? Que é mais...
E isso também foi uma coisa que se adaptou, sabia? Porque antigamente era mais a questão, tipo assim, tinha uma empresa grande, era Sim. a marca X. Marca X. Hoje em dia você já vê quem tá por trás ali da marca, Sim. quem tá gerindo aquilo É, ali. E aí você se conecta. Uma missão, assim, uma visão nossa, né? É se conectar, é conectar pessoas, propósitos, etc. Então, assim, a gente entende e espera que as pessoas se identifiquem com a gente para que a gente consiga desenvolver todo mundo junto, entendeu? Vai todo mundo, tá todo mundo Todo mundo no cresce mesmo junto. processo. Todo mundo cresce Mas junto. antigamente, quando você pensa, por exemplo, em RH, se você tem uma dificuldade com currículo, então vamos levar até para outro lado. Se fosse, por exemplo, contabilidade, era a mesma coisa assim. Tem uma empresa, você vai contratar ali um serviço e acabou. Hoje, essa demanda já é diferente. É diferente. Você precisa dessa... Você precisa Proximidade, dessa né? proximidade, dessa persona, né? Geralmente, atrás de toda marca tem uma pessoa que você se identifica mais. Sim. É isso. E a gente tinha falado que era pra finalizar, né? Cara, eu Qual sempre faço isso. Qual é o seu conselho? Qual que é o seu conselho? O meu conselho é parecido com o do Henrique. O meu conselho é seguir aqui o podcast do Criar. Isso. Siga o podcast. É o CriarCast. O meu conselho é arrisque também. É parte do que a gente mesmo tem feito, a nossa realidade. E aí a frase que tem feito muito sentido às vezes a gente não vai ver o chão ou não vai ver o cliente em si, mas a partir do momento que a gente se arrisca, o chão aparece, a gente cria a oportunidade, a gente chama o cliente, e aí daí ele vai indo, vai deslanchando. Porque eu acho, Rafa, que você tem que dar passos, é lógico que você vai arriscar, Aham. mas um pouco consciente pra você não fazer besteira, né? Com certeza. Também não Porque vai aí já é jogar. outra coisa, não vai Tudo também com responsabilidade, Sim. né? com responsabilidade. É. Mas não também te limitando. A Você ficar entendeu, numa né? caixa. Na zona de conforto. É né? uma linha tênue, É mas uma linha tênue, É uma linha tênue. Tipo assim, eu vou arriscar, mas. até onde dá, né? Vai Eu arriscar mesmo, vai arriscar mesmo. vamos Vai, cara, vai, pô. Se não Eu der. acho que o meu conselho seria comunique-se. Fale. Sim, Fale Se daquilo relacione, que você né? se relacione. Fale É. do que você acredita, do que você quer com É. pessoas. Sei lá, não, às vezes a gente pensa assim, não, essa pessoa não vai trazer nada de bom pra mim. Será? Né? Será que ela não Exato. vai? Às É. vezes ela vai te dar a cereja do bolo que precisava, sabe? Ela ia te dar uma ideia, ou ela, não, eu não tenho, mas eu conheço fulano que tem, né? Então eu acho que se você, pensando no mundo que a gente tem hoje, não tem como a gente correr da comunicação. Não tem como. Não existe mais essa coisa de que, eu não gosto, sou introvertido, não gosto de pessoas. Tudo bem, pode até ser introvertido. Mas, cara, pra você conseguir um Se emprego, pra projetar, você se projetar, pra você crescer, você precisa conversar, precisa falar com É. pessoas. Então, fale aí, E eu digo que o bom comunique-se, relacionamento, ele chega a lugares Que o de que. que a gente não imagina. que a gente não imagina. Acho que nem o dinheiro compra também. E que nem o dinheiro compra. Sabe? Acho que. verdade. Não adianta. Tem coisa que você não, nem pagando você chega Você lá. consegue. Mas com amizade, com Sim. network. isso. Você É alcança. importante. Exatamente. Porque, por exemplo, igual aqui é um network. Sim. Né? Se amanhã ou Você depois se a gente conectando. montou um negócio, pô, vamos aqui, eu vou chamar vocês, vocês também me chamam. E vai, cara, essa É troca. Isso é o que a gente tem que buscar o tempo todo. Com Com certeza. certeza. Com certeza. Então a gente finaliza com essas 3 grandes, enormes dicas. Estude, né? Comunique-se e arrisque. E arrisque. Isso aí, ó. É isso. Acompanhe as mudanças do mundo, porque é constante. Ele É mudou e continua em uma mudança constante mesmo. Isso E aí. não vai parar. E não vai parar. Gente, muito, muito obrigada pelo papo de hoje. Eu agradeço. Foi Obrigado, ótimo. obrigado. A gente fica Muito muito bom. feliz com esse carinho, com essa troca. E com certeza vocês já estão mais. Vamos, a gente já convidados. conseguiu gente na tem- segunda temporada. Viu? Garantimos. Então- Viu? A gente fez um bom network. Com certeza vamos chamar eles pro próximo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Show. Obrigado, É isso, gente. Fechamos. Então valeu, até a próxima. Uhul! Tchau.